Se você é iniciante e ainda está se perguntando coisas como quais os melhores nichos para Canal Dark em 2026, quais nichos pagam mais, qual nicho é o mais fácil de criar canal, nichos mais hypados da gringa. Se você é essa pessoa, eu sinto muito, mas eles mentiram para você novamente. O nicho é uma das coisas menos relevantes na hora de você criar um canal Dark no YouTube. É uma das últimas coisas que você vai pensar. A estrutura sempre vai ser mais importante que o nicho que você escolheu. Para isso, eu te deixo uma provocação que vamos responder até o final do vídeo. O que um canal de padre, de um traficante e de um gamer qualquer possuem em comum? Eles têm a mesma estrutura narrativa. Você vai entender agora com a explicação da hierarquia que existe na criação de conteúdo aqui. A maioria começa errado porque pensam de acordo com a base, o nicho. Você quer encontrar um nicho que dá certo no YouTube. Esse pensamento está incorreto. Quem domina a área, quem consegue monetizar vários canais e já entendeu como que o YouTube funciona, pelo menos na maioria das vezes, é que você precisa pensar do topo para a base. Tem que pensar invertido. Não existe uma regra muito universal, mas eu gosto de pensar no YouTube dessa forma, numa hierarquia dividida em 4 camadas, sendo a principal a embalagem, depois a estrutura e, por fim, formato. O nicho, ele é bem relevante e você vai entender por quê. A embalagem você já deve ter ouvido várias e várias vezes. É uma combinação entre título e thumbnail, a fotinha da capa do vídeo. Existe um conceito lá da gringa que eles falam muito, que é o tal gap de curiosidade, que eu gosto de chamar de efeito fofoca. Basicamente significa que a combinação entre o seu título e a sua thumb precisa invocar a curiosidade no seu espectador, de uma forma muito natural. Você já ouviu aquela teoria da conspiração em que os cientistas, médicos, farmacêuticos, eles criam as próprias doenças para depois vender o remédio? Você já assistiu o famoso filme do DiCaprio, O Lobo de Wall Street, onde tem uma cena clássica em que ele é desafiado a vender uma caneta? Mas agora sim. Essa é a caneta. Você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. Vamos lá, me vende a caneta. Eu posso terminar de comer primeiro? Brad, mostra pra eles como se faz. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Eu te vendo essa merda de caneta? Esse aí é o meu garoto. Essa Vende caneta? qualquer Tá. coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. Vocês têm que fazer eles quererem comprar as ações. Tem que convencê-los, entendeu? Então perceba que a embalagem, na verdade, é você criar a necessidade do seu espectador clicar no vídeo. Você cria uma curiosidade que nem ele sabia que tinha. Por isso que chama de gap. Você vai criar, de um lado, algo que a pessoa sabe, e do outro lado, você vai provocar nele algo que ele ainda não sabe e precisa saber. Vai ficar uma distância entre uma coisa e outra, por isso que tem o nome de gap. É a famosa fofoca. Vou dar um exemplo aqui no meu próprio canal. Olha aqui o vídeo que viralizou, inclusive muito obrigado pelos 200 inscritos. Meu último vídeo teve um sucesso relativo aqui. E por quê? Olha o meu título. Eles mentiram sobre canal Dark em inglês. A primeira coisa que você precisa entender é que existe o algoritmo e vários robôs monitorando tudo que vai para o YouTube o tempo todo. Quando ele vê esse título meu, e obviamente também o meu roteiro, né, a descrição ali do áudio, ele entende que eu estou contrariando muitos gurus que falam que inglês é difícil, que precisa de uma técnica secreta, de que você não vai conseguir monetizar em inglês. O YouTube adora contradição, porque eu estou criando algo novo, eu estou indo contra a maioria do pessoal. Isso é um ponto já positivo. Eu criei essa necessidade de saber, tanto para o algoritmo quanto para você. E aí a minha capa corrobora isso. É uma capa bem enigmática, uma pessoa que representando uma espécie de autoridade, sem rosto, com a boca tampada, escrito fake. Então tudo isso, conscientemente ou não, vai fazer você se questionar. Eles mentiram, eles quem? Quem que é esse pessoal? Se você acompanha o canal, você já vai saber que são quem eu chamo de gurus. E eles mentiram sobre o quê? São as duas principais perguntas que a embalagem desse vídeo mostra pra gente. E é por isso que a maioria clicou. Acontece algo semelhante aqui nesse vídeo da Ana.
O título, ela tem 2.000 inscritos e ensina mais que os gurus de Canal Dark. É um título forte. Novamente, eu tô contrariando os gurus. Aí a capa mostra que ela monetizou, então você vai querer saber como que ela monetizou com apenas 2.000 inscritos. O que ela faz de diferente dos gurus? E quem é ela? Tem uma fotinha dela aqui também. Você vai ficar curioso para saber quem é ela. Talvez você achou ela bonita, interessante. Ou é só uma simples curiosidade. Quem é essa moça de rosa aqui que monetizou e sabe mais que os gurus? Tudo isso desperta o gap de curiosidade do efeito fofoca e faz você querer clicar nessa thumb. Mas olha, sendo bem honesto com vocês, nesse canal eu não tô fazendo nenhum grande esforço para produzir boas capas. Como vocês podem ver, muitos vídeos meus não estão indo bem, seja por causa do título ou a capa, né? Na verdade é a combinação dos dois, não está atraindo vocês o suficiente. Mas isso é pessoal meu, não usem o meu canal pra, sei lá, talvez vão querer me atacar. Ah, você quer falar de capa, mas olha que capa horrível sua. Claro, você tem esse direito, mas nesse canal aqui não vai ser um bom argumento pra você, porque ele é o meu hobby. Eu faço esse canal pra mostrar quem eu sou e o que eu acredito. Eu não tô muito preocupado em visualização, em monetização ou em vender algo pra vocês. Então, espero que vocês entendam aquela famosa frase de mãe. Façam o que eu falo, não o que eu faço. Nesse caso aqui, é coerente, tá? Entenderam essa lógica? Eu não vou ficar mostrando aqui muitos exemplos para tentar ser mais rápido, porque é um conteúdo de alto valor na minha visão, tá? As próximas etapas eu espero que abra a sua mente. Mas em resumo, o seu título e a sua thumb tem que provocar uma curiosidade de preferência para o seu espectador. Curiosidade é a emoção mais forte aqui no YouTube, principalmente nos canais de histórias que vocês adoram fazer. A segunda camada, e a mais importante na minha visão, são as estruturas. É a forma que você vai montar o seu roteiro. É a lógica que você vai escolher para manter a retenção e contar a sua história. Trouxe aqui alguns exemplos. O POV, que é o ponto de vista. Quando você é o personagem principal da história, você vê tudo em relação a essa pessoa, a esse personagem. Trouxe alguns exemplos. Ano passado, 2024, 2025, ficou muito famoso esse estilo. Ó. Isso é o POV. Olha um videozinho que ficou famoso principalmente em vídeos curtos, tá? Mas tem exemplos de vídeos longos que eu vou mostrar para vocês. Ó, um faraó no Egito acordando na sua cama. Um faraó no Egito lendo a sua Bíblia matinal. Faraó andando de cavalo. É a hora do almoço, galera. Entendeu? Isso obviamente é só um exemplo. Olha o tanto de vídeos só com esse título muito específico. De um faraó num contexto medieval ali no Egito. O meu favorito é esse aqui, outro exemplo. Só que agora com o Einstein e em português. Família! Vocês não vão acreditar, não. Recebi hoje no Zé. E o Einstein aqui descobriu foi outra teoria. Quanto mais eu gasto, mais feliz eu fico, só. A física não explica a minha vontade de beber hoje, não. Esquece a pensão dos meninos, vamos pro rolê, cambada! Então veja que interessante. Isso aqui é uma estrutura, é como eles escolheram contar essa história. A história de um faraó e a história de um cientista. Isso não é formato. Muitos podem confundir, mas eu não julgo. É bem complicado e abstrato entender essa diferença mesmo. Mas até o fim do vídeo espero que vocês entendam melhor. Agora, vídeos longos. Olha, esse canal começou há pouquíssimo tempo, 8 dias. Eu acho que ele tá fazendo muita coisa errada aqui, mas olha o estilo. You're handed a large shipment of drugs to deliver to the other side of the border. You take part in the transport process, all the while keeping a keen eye out for any useful intel for your mission. The feeling of deception grows. Legenda e zooms o tempo todo, e as imagens são trocadas geralmente no mesmo tempo, né? Ou seja, a cada 5 segundos ele troca uma imagem, aproximadamente. Agora, olha aqui quem eu acho que foi o canal que ele está modelando, que também é muito novo. Fica aí de dica para vocês. Começou há apenas 2 semanas e está tendo um resultado muito, muito interessante, tá? Quase 7.000 inscritos em 13 vídeos e muita visualização. Já bateu mais de 100.000. Vamos assistir um pedacinho. They set you up with a garage, real tools, a lift, your name on a sign. Every bike in the chapter comes through your hands. You have a seat that's always saved. You're useful and you belong. You think those are the same thing. The garage is real. O que eu percebi de diferente nesses vídeos?
Esse aqui, do Cartel Boss, ele fez de forma muito mais preguiçosa. Ele adicionou legenda aqui, que é interessante, mas não muito, porque tem uma cara de IA já, esses canais com muita legenda. E ele usa o mesmo efeito sempre, ó, é sempre um zoom se aproximando, repararam, ó. deeper into the game, you begin to feel the ambiguity within yourself. In a brief moment, while looking A mesma intensidade. Aqui, ele quebra um pouquinho esses ritmos, às vezes ele troca quase a cada pausa de frase, ele vai trocar de imagem, tá muito mais dinâmico e ele usa efeitos diferentes. Apesar que ele também usa muito zoom, só que mais lentamente, olha. what funds it isn't. You notice in pieces. A saddlebag too heavy for clothes. A sealed box Tá vendo? Tem muito mais cortes. A cada 2, 3 segundos ele corta para uma imagem nova. Mas enfim, não vou fazer uma análise de canal aqui. Eu quero que você entenda o POV. Olha essa estrutura. Eles pegaram um personagem, aqui no caso é um motoqueiro, aqui no caso é um agente secreto dentro de um cartel, né? Infiltrado. E a gente vai ver a história do ponto de vista deles. Isso é a forma que eles escolheram estruturar pra gente entender. Tem alguns outros detalhes, que é literalmente a estética do vídeo. Então, olha, aqui é uma espécie de desenho, de cartoon. Aqui, você vai tomar várias decisões técnicas, que é a questão da trilha sonora, você vai ser mais engraçadinho, você vai falar mais sério. Tudo isso tá embutido na estrutura. Esses cortes mais rápidos, tudo isso faz parte. Questão da capa, ó, perceba que é mais interessante aqui. O POV não é formato e nem nicho. É a forma que ele está escolhendo contar a história. E a gente pode ver isso porque o canal dele não é monotemático. Olha aqui, ele fala de um contador do cartel. Aqui ele fala de um pirata. Aqui um membro da máfia russa. Nesse aqui é um cirurgião, um ditador. Perceba que são várias pessoas diferentes, mas ele usa sempre a mesma estrutura. Isso dá liberdade para ele de falar sobre muitas coisas e ele não tá num nicho específico. Ele fala de motociclista, da Yakuza, de cartel, de prisioneiros. Claro, eles têm uma relação mínima ali, mas não é uma obrigatoriedade. Aqui ele foi tentar modelar e ele criou meio que um subnicho, que ele vai estar falando só de cartel. Isso é ruim, por vários motivos, né? Olha, as capas dele são todas iguais, isso aqui vai cair em conteúdo repetitivo. Isso se o canal dele der certo, porque ele já nem tá pegando visualizações, ó. Ele tá copiando os mesmos títulos de outras pessoas, enfim, isso não dá certo no YouTube. Que fique de lição para vocês. E o importante é você entender quando usar determinada estrutura. Você precisa de ter muito claro o seu objetivo, o seu público-alvo e a sua abordagem. Mas o POV, de forma geral, você vai usar quando você quer passar a sensação de imersão total. Então eu quero que você sinta o que é ser o Einstein depois de fazer uma publicação importante. Eu quero que você saiba o que um agente secreto no cartel faz. O que um motociclista, como é ser um pirata, como é ser um cirurgião. Você vai entrar na vida, na mente, na perspectiva dessas pessoas, desses personagens. Agora temos outros tipos de estruturas, obviamente. Eu trouxe 4 aqui e vou falar rapidamente sobre mais 2 delas. A lista numerada, que é uma das mais famosas também. Sempre faz sucesso. Você vai querer usar ela quando você quiser passar a sensação de uma curiosidade progressiva. Temos vários exemplos. Peguei aqui de anime, ó, os animes mais esperados de 2026, aqui do canal do Guto. Então olha que interessante. Que tinha antes daquela parada, é interessante. É um clássico, se você não viu, dá pra ver por isso aqui. O canal Série Maníacos, as 10 melhores séries de 2025. É um ataque que quase o matou e deixou seu parceiro imobilizado. Devido ao seu jeitão grosseiro e antissocial, ele é designado para uma nova divisão da polícia responsável por investigar casos arquivados. Qual que é a parada? Ele é um bom policial, mas ele é tão mala que a chefe 5 melhores séries pra assistir em 2026. do ano aqui no canal se chama Pluribus, uma série de ficção e drama com apenas uma temporada disponível na Apple TV+. Aqui a gente acompanha a história de uma mulher comum que tem a sua rotina transformada ao se deparar com um fenômeno inexplicável que desafia as leis da realidade e a coloca no centro de um mistério global capaz de alterar completamente. Vocês perceberam uma diferença? Veja bem, estamos falando de estrutura, todos eles falam de lista. Mas perceberam que eles estão no mesmo nicho, principalmente o Guto não, que ele fala de anime. Mas aqui, ó, os dois falam de séries, os Séries Maníacos e o Império do Cinema. Eles estão no mesmo nicho, estão usando a mesma estrutura, que é lista, e estão usando o mesmo formato. Perceba que os dois usam o Talking Head e também uma questão de usar B-roll, que é o famoso vídeo com vídeo.
Só que tem uma diferença entre eles. No Série Maníacos, o apresentador aparece 80% do tempo. Só aparece os B-rolls e os vídeos quando ele vai falar basicamente o nome da série e um trechinho ou outro. Então ele vai falar que, sexto lugar, This Is Us. Ou seja, estamos falando de um roteirista muito talentoso, especialista em criar boas histórias com... Aí entra ele e ele fala olhando pra câmera, que é o estilo Talking Head. Aí de vez em quando, passa algumas coisinhas na frente. Uma imagem ou um vídeo da série que ele tá falando. Esse canal Império do Cinema, ele é o inverso. Ele também usa Talking Head, mas a maior parte do tempo é o próprio filme, ou imagens, ou vídeos. Olha só. O destino de toda a humanidade e a percepção da própria existência. Aqui é o inverso, ele aparece também, ó, aqui, por exemplo, ele vai aparecer. Só que ele inverteu a lógica dos séries maníacos. Ele aparece só 20%, o resto são vídeos. Disruptiva e impressionante, que inclusive tem... O que eu tô querendo mostrar pra você? Eles estão no mesmo nicho, fazendo o mesmo formato, usando a mesma estrutura e mesmo assim eles estão fazendo coisas diferentes. Só porque um inverteu o tempo de tela de cada um dos formatos que eles escolheram fazer. E é por isso que todo mundo com conhecimento fala que o YouTube não tem concorrência. Porque você pode simplesmente subverter várias coisas. E ainda dava para mudar na abordagem e na duração dos vídeos. Enfim, isso é papo para outra hora. Mistério e investigação. Você pode adaptar também para vários tipos de formatos e nichos. Porque o importante dessa estrutura é, na verdade, você criar uma curiosidade, um mistério no início com uma pergunta. Meio parecido com o que eu fiz no início desse vídeo. E aí, ao longo do roteiro, você vai responder essa mesma pergunta de forma mais investigativa, mais misteriosa. Mas isso você pode fazer com qualquer canal, qualquer nicho. Eu posso escolher o nicho de gamer, por exemplo, de jogo, e criar algo no sentido de será que eu consigo matar esse boss sem usar minha armadura? Perceba que eu estou no nicho de jogos. E eu criei um mistério, uma curiosidade. A gente vai investigar, você vai me assistir jogando para ver se eu consigo fazer isso. Os canais de história, principalmente os de terror, fazem isso direto. Você já deve saber bem. Será que eu consegui sobreviver nessa casa assombrada? E aí você mistura com a nossa próxima estrutura que eu trouxe mais exemplos, que é o de desafio ou de jornada. Eu tentei tal coisa por 30 dias. Eu acho que o mais famoso aqui no Brasil que faz isso é esse Experiência Flamino. Acho que ele já foi bem mais famoso, né? Mas ele faz exatamente essa estrutura. Fiz aulas de canto por 1 ano. Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha evolução com 1 ano de treino de canto. Vocês sabem que eu vou pedir a ajuda de vocês deixando um likezinho. Novamente, olha, o formato é Talking Head, mas a estrutura é de desafio. Esse cara aqui, Matenage, canal pequeno também, mas muito interessante. Deem uma olhada, inclusive, nele. Olha, é bem parecido o desafio, ó. Toquei violão por 30 dias. Tocar a introdução da música. Nesse vídeo você vai acompanhar toda a minha jornada tentando aprender violão por 30 dias. Tudo que eu tenho sou eu mesmo e esse violão, velho. Eu vou quase desistir, velho. Ó, perceba quanto é diferente. Eles usam, de novo, a mesma estrutura de desafio, mas a edição, a trilha sonora, as piadinhas aqui dá uma cara completamente diferente do que o Flamino, que fala mais sério. Ele se leva mais sério. Geral, o é o seguinte, você tá correndo aqui... E o canal dele tá muito mais relacionado com o estilo de vlog e Talking Head. Ele vai mostrar aqui, ó, o dia a dia dele. Ó, ele vai pegar cortes, ele não coloca aqui anime, memes pulando na tela. Ele não faz isso, porque é o estilo dele. Já o rapaz aqui, ó, tem vários cortes. Meu amigo me disse que é assim que você faz um Mi menor. E depois que eu fiz um Mi menor... Ó, cortes mais dinâmico, coloca as coisas na tela. Tem piadinhas, tem memes, tem risadas. Olha esse aqui em inglês. Lady who goes for long runs and stops for fun treats. My problem is I don't really like running because it's hard, it hurts my legs, it's exhausting, and I'm gonna learn to like it because for the next 30... Ó, novamente, ela tá muito mais parecida aqui com o Matenage. Ela aparece, é um vlog, tem vários vídeos dela. Olha lá, é o dia a dia dela tentando esse desafio, mas com uma pegada muito mais humorística, com uma edição e uma trilha sonora mais agradável. Eles atraem pessoas e públicos completamente diferentes, só com essa mínima distinção. Quero que vocês pensem muito nisso. Outras estruturas que eu não vou abordar aqui, mas você pode pensar nelas. Conhece a jornada do herói? É uma das teorias ali na parte de escrita. Naruto, por exemplo, sabe? Aquela coisa de você começar fraquinho, aí você passa por um treinamento, tem um desenvolvimento.
pipipi, popopô, superação. Pesquisa aí que você vai ver melhor. Aquela estrutura que os gurus falam muito para vocês usarem nos canais de história. Gancho, introdução, desenvolvimento. Isso é tudo estrutura. E você deve usar todas elas no seu canal o máximo possível. Claro, se fizer sentido. Lembre-se que isso é muito importante para não cair em conteúdo reproduzido em massa. Se você faz um canal só de listas e não tem nenhuma diferença entre um vídeo e outro, é perigoso. Pesquisem também no cinema, existe algo chamado os 3 atos. Talvez você já assistiu alguma crítica que fala: no ato 1 o filme é muito devagar, gostei do ato 3. Isso também é uma estrutura narrativa. Você pode pesquisar para você tentar adaptar como os roteiristas de cinema dos seus filmes favoritos podem ser aplicados no seu canal do YouTube. Fica a dica aí gratuita. O formato é como a mensagem é entregue visualmente. É a forma que você decidiu apresentar a sua história, a sua estrutura, o seu roteiro. Eu, por exemplo, tô com o formato Faceless, que é o famoso canal Dark, nesse formato mais tutorial. Tem o Talking Head, que eu falei pra vocês, que é quando a pessoa aparece na frente da câmera desse jeito aqui conversando. É muito famoso também e dá pra fazer em praticamente todos os nichos. Tem o de podcast, mesa, enfim, tem vários, né? Você pode pesquisar aí os tipos de formatos, mas eu queria que ficasse muito claro pra ti a diferença entre formato e estrutura. E, principalmente, que você precisa pensar em tudo isso antes de pensar no seu nicho, porque são eles que vão diferenciar o seu canal dos outros. O nicho, pode ver que ele tá até meio apagadinho aqui, porque não é tão relevante. Ele é apenas o tema que você fala. Por isso que eu sempre digo para vocês, o importante é você vir aqui, abre uma aba anônima, olha o tanto de coisa que existe no YouTube. Tem ciência aqui, o caso do fulano, que eu não vou citar, porque eu não sei se tá dando flag no YouTube. Psicologia, tem anime, tem tudo, de vários formatos e vários nichos diferentes. Você deve vir pesquisar o que você gosta. Por exemplo, eu gosto de games, de especificamente God of War, que está aqui na página já, para facilitar nosso trabalho. Perceba que é o mesmo nicho, todos eles falam de God of War, só que eles falam com estruturas e formatos diferentes. Olha esse cara aqui, tá fazendo um Talking Head no estilo podcast, que a gente acabou de citar. A estrutura é Talking Head, porque eles estão aparecendo, conversando com a câmera, e o formato é podcast. Olha esse aqui do Ei Nerd de um dia atrás. Esse aqui tá no formato de Talking Head e também é uma espécie de resenha ou de notícia. Enfim, vocês já entenderam a lógica, né? Você tem gameplays, você tem desafios, você tem comparações entre um jogo e outro. Olha aqui uma lista de ranqueamento, que é uma forma estrutural de apresentar o conteúdo. Como a gente pode perceber aqui, não tá aparecendo ninguém por enquanto. Tá passando só imagens e vídeos, olha só. Isso é o formato. Eu imagino que vocês já entenderam, vocês são inteligentes. Então, não pense muito no nicho, ele é a última coisa que você vai pensar. Faça o que você gosta, o que você sente prazer. Você tem que achar uma combinação entre estrutura, formato e embalagem que chama a atenção, que seja diferente. Quer falar de John Wick? Muito legal, fale só de John Wick. Mas pense em como você vai fazer essa embalagem. O que você vai falar, como que você vai falar, por que você vai falar sobre isso. O que tem de diferente de você para todos os outros canais de John Wick. São essas respostas que você precisa responder. E não qual nicho paga mais ou qual nicho está saturado e essas palhaçadas aí. Como eu mostrei para vocês, a estrutura é interessante porque você pode generalizar ela para tudo. Na finanças, você pode ter um POV, sou o contador do cartel. No de religião, POV, sou Moisés abrindo o mar vermelho. Sou Jesus salvando os plebeus. Perceba que é o exemplo que eu dei aqui para vocês, do canal do Mr. POV aqui. Ele pode falar de qualquer coisa. Ele pode falar de programação aqui. POV, sou um programador trabalhando na Microsoft. Ele pode fazer isso. Então ele pode variar o formato e os nichos com muita tranquilidade. Esse é o tipo de estrutura comum para fazer POV. Você tem um papel fixo, um contexto e depois uma ameaça. O do cartel, por exemplo, papel fixo é um contador, é uma profissão, é o personagem. O contexto, máfia russa, comando vermelho, tudo isso vai te dar o contexto que o seu personagem está inserido
E você pode colocar uma ameaça. Ó, o Vaticano teve uma possessão real. O padre foi possuído no Vaticano. Uma criança e etc. Você pode reproduzir isso para qualquer nicho e qualquer formato. A lista, por exemplo, quase sempre tem um número, uma emoção e uma especificidade. Você não vai fazer uma lista do tipo 10 mistérios do Egito, porque isso é muito genérico. Já existem vários e vários vídeos com títulos assim. Mas você pode fazer 4 faraós enterrados vivos, que é a emoção que você vai despertar na pessoa. Nossa, alguém foi enterrado vivo. São muitas emoções, preocupação, curiosidade, agonia. Esse é o medo de muita gente de morrer e ressuscitar ali no caixão por algum motivo. Que deixaram marcas de unha. É muito específico isso. E é interessante de saber. Tipo, como assim? Como que será que eram as unhas dos faraós? Principalmente quando eles estavam ressuscitando no caixão. E aí entra tudo o que eu falei. Você vai fazer uma capa que tenta responder ou criar uma curiosidade interessante sobre isso também. Um bônus aqui para vocês. Eu vi nessa semana uma discussão sobre a importância do CTR. Tem uma coisa que eu particularmente não lembro de ter visto ninguém falando, tá? Eu sei que às vezes eu falo isso, mas não é sensacionalismo, não. É porque eu realmente não lembro. Você tem que considerar uma coisa, ó, vou mostrar o meu canal. Esse meu vídeo que viralizou há poucos dias, ele tem uma taxa de clique de 5,7%. Tá baixando, alcançou ali quase 7 e tá abaixando. Essa aqui é a média. Perceba que alcançou quase 20 mil impressões. Muita gente. Muita gente. Vamos ver o segundo vídeo mais visto. 8 mil impressões e 7,7 de taxa de clique. Excelente taxa também. Olha, esse vídeo com a Ana, eu tive 6 mil impressões e 7,5. Mas perceba que ele teve só 600 visualizações. Só não, né? Foi bastante. O meu ponto para você é o seguinte: quando você tem a CTR muito alta, a taxa de clique, significa que o YouTube mostrou para quem já gosta de você. Ele mostrou muito para o seu nicho. E isso supostamente é bom, certo? Certo, é muito bom. Só que isso também é um sinal de que o seu vídeo não está saindo da bolha. Quando um vídeo viraliza aqui de verdade, é muito normal que a taxa de clique vai abaixar muito. É só você fazer um exercício. Imagina que esse vídeo meu aqui começa a ter, sei lá, 100 mil visualizações. Isso significa que ele provavelmente mostrou para quase 1 milhão de pessoas, mais ou menos. A minha taxa de clique vai cair horrores. Mas eu tive 100 mil visualizações. O meu vídeo vai ser mostrado para muitas pessoas fora do nicho dark. E eles não vão clicar. Ou eles vão clicar e vão sair rapidinho. Talvez eu fui muito bom em gerar curiosidade, mas ele não tem interesse naquele assunto de verdade. Então ele clica e sai. Isso vai acabar com as minhas estatísticas. Mas não significa que foi ruim, porque eu estourei a bolha. Eu viralizei. Quero que você tenha isso em mente. Quando você viralizar, você vai ter métricas ruins. E isso não é literalmente ruim. Significa o contrário. Você conseguiu viralizar. Você saiu da bolha. Teve algo que você fez muito certo ali. E você precisa analisar o que foi. Foi o estilo de thumb, o seu roteiro, o tema que você trouxe, curiosidade que você despertou, enfim, alguma coisa. Então não fiquem tristes e cuidado com o pessoal que fica preso muito em métricas, tá? Em retenção e começa a falar que só uma coisa importa. Ah, só o roteiro, só a thumb, só o título. Toma cuidado com essa galera. Os 3 principais erros que vocês provavelmente vão cometer. Pedir nicho para IA, eu já falei isso no último vídeo. Isso é ridículo. Você é obrigado a, no mínimo, vir aqui pesquisar o que você gosta e encontrar suas referências e depois pensar em tudo que eu falei. Para depois você usar a IA para esclarecer alguns pontos. Pra te dar mais algumas sugestões. Mas você nunca vai pedir ideias e nichos virais para IA para você. Nunca. Não copie títulos e thumbnail dos outros. Para de fazer igual o carinha aqui do POV. Ele está copiando o título das pessoas e ele não está tendo resultado. E mesmo que você tenha resultado, a possibilidade de você ser desmonetizado depois é muito grande. Vai cair em conteúdo reutilizado, de pouco valor, inautêntico, produzido em massa e etc. O que você pode copiar é a estrutura, é muito mais interessante. A estética de personagem que ele está fazendo aqui. E aí você acrescenta algo diferente. Muda o formato, muda a duração.
muda o roteiro, seja mais engraçadinho ou seja mais sério, e assim por diante. Evite falar o que você não sabe. Se você não gosta e não tem domínio do nicho que você está criando no canal, a chance de você perder a motivação é alta e de falar besteira mais ainda, porque você não consegue avaliar o seu roteiro, se ele está falando alguma coisa errada. Se atente muito a isso. Vai ser muito triste você fazer um canal e depois perder monetização por besteira, porque você não conseguiu nem revisar o seu roteiro. Para finalizar, quero dar uma de coaching de novo com vocês. Vai lá, abra a aba anônima, procure um tema que você gosta muito, ou a mistura de 2 temas. Ó, histórias da vovózona, por exemplo. Avalie isso, veja as métricas aqui do VidIQ, é interessante. Coloca aqui em popularidade, vê se estão pegando muitas visualizações. Coloca aqui só neste ano, ó, já não tem, então provavelmente não é um nicho que tenha público, não é mesmo? Que surpresa. Se você não quiser, não tem nenhuma ideia mesmo, navegue aqui, ó. Tudo que está aparecendo para você aqui são vídeos virais. De alguma forma, são vídeos impulsionados pelo YouTube. Veja um desses que você acha interessante. Clica nele, ó. Terminei o Duolingo. Nossa, o que será que tem de interessante nesse canal? Quem é essa? Vê quem é a Ana. Vê que tipo de conteúdo ela faz. Ó, bate o olho. Ela é uma estudante de licenciatura em inglês, então ela deve falar sobre idiomas. Certo, vê nos vídeos quais foram os mais altos. Rotina, tutorial, nossa, olha a estética dela, olha a estética das thumbs, ela aparece, os vídeos dela é talking head, às vezes mostra só a mão. Enfim, aí você vai tirando essas conclusões e vai readaptando. Você não quer criar um canal de idioma, mas será que essa estética aqui não fica interessante num canal de história? Se você misturar uma história POV e usar esse estilo aqui de dizer, de mostrar a rotina só com as mãos fazendo alguma coisa, um personagem em primeira pessoa ali. Não sei, é você que vai pensar nisso. Nessa hora, é interessante você usar a IA para fazer a engenharia reversa, perguntar se o roteiro tem algum tipo de padrão, se as thumbs têm algum padrão. Mas você tem que ser a primeira pessoa a fazer isso. Lembre-se do nosso lema: Canal Dark é simples, mas é trabalhoso. O melhor momento foi ontem, foi anos atrás. Quem surfou no início tá milionário agora, mas sempre há tempo, porque o segundo melhor momento é agora. Espero que você tenha pensado e refletido sobre tudo que eu falei e que isso te ajude a eventualmente criar um canal de sucesso aqui na plataforma. Hoje foi um vídeo mais técnico, mais chato mesmo, mas espero que você tenha chegado até o final. Eu sei que é clichê, mas é muito importante. As pessoas que chegam até o final do vídeo demonstram que você está de fato mais interessado, que você consegue passar por essa barreira de me escutar com a minha vozinha e sendo prolixo sobre um assunto mais técnico e teórico. Isso é importante. Se você chegou até aqui, não é só para ter engajamento, eu juro, tá? Mas comenta, porque eu quero te parabenizar por ter aguentado até agora. E é um sinal de que você tá à frente das outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.